questão é que roubar dinheiro de aposentado e pensionista, de gente que foi afastada porque não pode mais trabalhar, roubar dinheiro de velhinho, é um negócio que pega e muito. E se tem uma coisa que um governo Lula não pode flertar, é com um escândalo de corrupção entranhado no seu seio. Foram no inferno, falou, capeta, quantas pessoas tem aí? 200. Então libera todo mundo aqui, a justiça tá... Volta Bolsonaro, sem você tá complicado, tá difícil demais. Pela segunda vez o pai da crise tem nome e sobrenome e vai passando assim quase de vítima. É Luiz Inácio Lula da Silva. É a primeira vez que a população está dizendo com todas as letras, o Lula está traindo os mais pobres. Do ódio, o amor tá caro demais. Volta Bolsonaro, vem correndo, vem de novo. É azar do Collor, que não é ex-primeira dama do Peru. Se fosse, estava andando de jato da FAB solto no Brasil. É a mesma investigação, a origem é a mesma. Só que aqui, rapidamente, a Lava Jato aqui, descobriram que um juiz combinava operação com um promotor. Isso não pode. Isso não pode. Mas pegaram este caso específico, foram no inferno, falou, capeta, quantas pessoas tem aí? 200. Então libera todo mundo aqui, a justiça tá... Mas isso não tem nada a ver com o juiz que combina a sentença. Libera todo mundo, decisão da justiça. O Collor ficou. É claro que até hoje a PF não conseguiu nenhum documento falando que ele é Bolsonaro. É hora, vamos invadir. E o novo ministro José Múcio classificou os acampamentos em quartéis, vejam só, como manifestações da democracia. Vamos acompanhar. Aquelas manifestações nos acampamentos, eu falo assim com muita autoridade porque eu tenho parentes lá. No de Recife, tenho alguns amigos aqui, é uma manifestação da democracia. A gente tem que entender que nem todos os adversários são inimigos. A gente tem até inimigos correligionários. O quê? Não acredito. Atas de reuniões que mostram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadoria. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem, que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Mas levou quase um ano para tomar as primeiras providências. O Conselho Nacional da Previdência Social é presidido pelo ministro da Previdência e reúne a cúpula da pasta e do INSS, além de associações de aposentados, sindicatos e entidades patronais. O Conselho estabelece diretrizes, acompanha e avalia a gestão da Previdência. O esquema de fraudes pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais de aposentadorias e pensões do INSS. E os que roubaram 6 bilhões dos velhinhos e velhinhas aposentados estão soltos, não estão presos. Sabe o que eu estava vendo agora? Roubaram 6 bilhões dos aposentados e pensionistas do INSS. 6 bilhões. Funcionários do governo roubaram 6 bilhões de velhinhos de aposentados no INSS. A minha tristeza, sabe o que é? É que ninguém vai ser preso. Essa é a minha tristeza. Eles vão, com 6 bilhões, eles vão contratar os melhores advogados do mundo e não vai acontecer nada. Roubaram da continha daqueles coitadinhos que já recebem uma mínima aposentadoria. Roubaram dentro do governo. E não vai acontecer nada com eles. Essa é a minha tristeza. E a minha tristeza maior, que ainda existe gente que defende esse bando de ladrões. Essa é a minha tristeza. Eita, Brasilzinho danado. Pessoal, vocês viram aí o desabafo do Ratinho, né? Infelizmente, ninguém vai ser preso relacionado a esses rombo de mais de 6 bilhões aí do INSS. Essas são as palavras do Ratinho, é o que ele disse. É um desabafo dele.
E realmente, gente, se brincar, eu não sei o que acontece. Vocês lembram daquele, acho que é ex-governador, Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, condenado a mais de 400 anos de cadeia, está livre? Tantos que foram condenados da Lava Jato que estão livres. A gente sente assim uma impotência, sabe, na justiça, porque umas pessoas cometem crime tão graves, gravíssimo, tiram as vidas de outras pessoas, traficam, estupram, roubam, tudo isso. E algumas estão soltas. Ou lhes é concedido liberdade domiciliar, né? Tudo que é jeito aí. Mas pessoas que simplesmente foram pegas aí no laço do galinheiro, estão presos aí 14 anos, 17 anos. É complicado. O próprio ex-ministro de Lula, o Múcio, disse que não viu nada de grave nos acampamentos. Ele dizendo. O próprio jornalista da CNN, se não me engano, disse que não há nenhuma prova que prove, Bolsonaro mandou tal. Bolsonaro segue internado há mais de 12 dias do DF, está em Brasília. Começou a apresentar melhoras no seu quadro clínico. Começou a apresentar movimentos espontâneos do intestino. Mesmo assim, ele ainda requer cuidados, né? A situação dele não é tranquila, é delicada, né? Mais de 12 horas de cirurgia. Passou um estresse danado, a pressão arterial subiu quando foi intimado dentro da UTI do hospital. Pessoas aí, juristas, advogados, pessoas de todos os níveis aí, disseram e dizem que não poderia ter sido feita essa intimação dentro da UTI do hospital. Outras dizem que sim, foi baseado na circunstância em que Bolsonaro fez uma live. Se ele teve condições de fazer uma live, teria a condição também de receber a intimação dentro da UTI. Esse embate aí, não sei. Só sei de uma coisa. O Brasil não está bem, as coisas não estão bem, né? Os preços não caíram, não estão diminuindo, as coisas continuam caras. O alimento continua caro, o combustível continua caro, a vida do pobre continua caríssima. O salário mínimo é uma miséria. E nós vemos aí uma comitiva brasileira que foi ao funeral, ao enterro do Papa, né? Uma comitiva gigantesca. Foi a maior comitiva de presidente, se brincar, que compareceu na cerimônia. Não precisava daquilo tudo. Foi, gastou o dinheiro do povo, né? Esqueceram do rombo de 6 ponto alguma coisa, bilhões de reais do INSS. Esqueceram que os jornais, a própria Globo já aponta para 2017 o rombo de 10,9 bilhões para saúde e educação, né? E temos aí um Brasil que está indo aí a passos lentos, Não sei para onde, mas está indo a passos lentos. Só sei de uma coisa, se continuar aparecendo esse tanto de rombo, aí eu vou ter certeza para onde vai, que vai ser o buraco. Porque muita coisa não está dando muito certo, não. Muita coisa não está dando muito certo. A popularidade do atual presidente não está legal, está só diminuindo. E a confiabilidade desse governo também só diminuindo. As próprias pessoas que votaram nesse governo não confiam nele mais. Digo isso porque familiares meus que votaram nele não acreditam nele mais. Tenho parentes que foi descontado lá, parcelazinha lá, de sindicatos lá, de coisas lá na sua conta do INSS. Tá lá, descontado. Não teve coragem de gravar comigo, porque é um dos que votaram no atual presidente, mas não ficou com medo e tal. O INSS vai para não sei o que, lá no Piauí acontece isso, não sei o que, Maranhão, Nordeste. Gente, mas enfim, o barco tá afundando. Se você observar, as próprias
redes de televisão estão pulando fora do barco. Não estão defendendo mais como defendia antes. Eles estão praticamente que agora passando a mão assim no cabelinho, assim, ajeitando, mas por trás está bagunçando, está mostrando os podres do atual governo. Tá difícil de esconder. Até eu fico com dó agora até da Daniela Lima, que ela tenta dar uma embromada, mas agora começa a gaguejar. Por quê? Porque não tem como mais esconder. Tá difícil, tá ruim, não tá legal. Essa é a verdade.